Diariamente, nós recebemos reclamações e flagrantes de buracos aqui em Maceió, não é? E agora, ultimamente, então, está Deus nos acuda, né? E nos últimos dias, essa situação tem piorado. Para falar sobre esse assunto, nós vamos agora voltar ao vivo com a Maria Maciel, porque ela vai nos trazer informações sobre a qualidade do asfalto aqui de Maceió. E é isso que tanto eu queria saber. Maria Maciel, traga agora essas informações, nos conte quem é que vai nos trazer detalhes, por que é que o nosso asfalto não suporta chuva, Maria Maciel. Isso mesmo, Wilson. Hoje a gente vai entender direitinho tudo isso. E quem vai ajudar, né, quem vai responder essas perguntas é a Carla Melro, que é engenheira civil e também especialista em infraestrutura rodoviária. Boa tarde, Carla. Bom, para a gente entender, né, como é que funciona essa questão do pavimento asfáltico? Depende de que material que é utilizado, como é que funciona? Boa tarde a todos. Usualmente, aqui na cidade de Maceió, a gente vem usando o CBUQ, né, concreto bituminado usado quente, nos reparos, né, de remendo, tapa-buraco, uma operação tapa-buraco, são remendos superficiais. É um concreto asfáltico, né, que ele vem de fora, tem uma usina, a prefeitura compra, né, referente aos parâmetros de projeto já apresentados, né, esses parâmetros têm que atender às nossas demandas e a prefeitura compra e realiza a execução do reparo local. É diferente o material que é utilizado, por exemplo, num tapa-buraco, um remendo, do que aquele que é feito pela primeira vez numa via? Depende, né? Depende bastante. A gente não pode generalizar as patologias do asfalto. Então, depende do local, né? Depende do que é que está acontecendo ali. É necessário que seja feita uma investigação, né? Um estudo do local para ver qual é o tipo de reparo que se adequa melhor. O que a gente vê hoje, né, nessas operações tapa-buraco, são soluções paliativas, né? Então, a gente vê um buraco que abriu muito rápido, que a gente não vai ter tanto tempo para isso. Então, a gente faz a aplicação de um material generalizado, mas, após algum tempo, aquele material não aguenta. Então, é necessário, sim, que haja um estudo definitivo para aquela solução. E a água da chuva, a chuva de uma forma geral, é a principal responsável aí por esses problemas que a gente vê no asfalto? Era realmente para isso acontecer? Olha, não era para isso acontecer. A chuva, ela é a maior inimiga da engenharia civil, né? Então, a gente tem que ter uma execução seguida bem à risca, né? E um material, um traço projetado feito ali para durar. O que acontece quando começa a chover, né? Essas temporadas de chuva, é que a gente consegue ver melhor as falhas nos sistemas de drenagem. Então, a gente vê acúmulo de água em regiões que não deveria acontecer. Então, a gente vê erosões, pavimentos que já estavam previamente danificados, com trincas e fissuras, acabam tendo a sua base comprometida também, porque existe uma infiltração por ali. Como é que age essa água? Então, eu tenho lá uma água empoçada, parada, essa água ela vai infiltrando, ela tem essa capacidade aí de destruir e acabar com esse asfalto? Sim, o que acontece é o seguinte, existem algumas intervenções onde é necessário que haja um reforço e existem algumas camadas que elas já são projetadas, feitas para que haja essa impermeabilização, digamos assim. Então a gente pode citar em trechos onde a gente tem reforço de base, a necessidade de uma pintura de ligação, né? A gente coloca uma emulsão asfáltica ou algum tipo de ligante diluído para proteger aquela base, né, de um jeito melhor que a água não penetre, porque o CBUQ ele é uma camada granular, né, a composição dele depende da faixa, ela é um pouco mais aberta ou menos aberta, e com o tempo, se não for dado todas as etapas corretamente da execução, a água infiltra, sim, né, e isso aí é o que a gente não quer. Existe um padrão aí de asfalto? Às vezes a gente olha assim, parece, nossa, esse asfalto parece que tem menos de 1 centímetro de tão fino. Qual é o padrão utilizado? Não pode dizer assim, que a gente tem o usual, né, que não deveria ser padrão. Então, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai recapear uma via onde já existe, por exemplo, um paralelepípedo. Então, a gente usa uns 2 centímetros de asfalto. Numa rodovia, a gente recapeia, faz a restauração com 5 centímetros. Não é forma padrão, né? Então, é muito importante que exista um planejamento, a apresentação do traço, a Seminfra, que é responsável por receber esse material da empresa executora, mostrando exatamente o que é que vai ser executado, certo? E, como eu comentei anteriormente, a fiscalização. Porque a gente tem algumas etapas que não são visíveis a olho nu, né?
como execução de base, imprimação, que a gente não vê, a gente só vê o final, né, da pavimentação completa. Então é muito importante que a fiscalização seja bastante rigorosa em todas as etapas. Tá certo, Carla, obrigada. Wilson, eu volto com você, porque eu tenho certeza que você também tem perguntas aqui para fazer para a Carla com relação a isso. Muito bem, Maria, exatamente. Muito bem. Carla, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Carla, eu sei que é complicadíssimo, que são termos técnicos, né? Para que os nossos telespectadores consigam entender. Muito obrigado a você pela participação. Carla, o que eu queria entender é o seguinte, por exemplo, você falou da questão dos tapas-buracos, né? Que são feitos, às vezes, paliativos ali. E esses tapas-buracos fazem mesmo, dão visualmente, mesmo para quem não conhece, como nós que não somos da engenharia, você percebe que aquilo ali, com o tempo, os carros passando, aquelas pedrinhas vão se soltando e volta o buraco a aparecer novamente. O que precisaria para que esse asfalto suportasse água, suportasse o peso dos veículos? Que asfalto seria o ideal para se colocar na rodovia para que a gente evitasse? Porque a gente já tem aquela história. E vai chover, já vai aparecer os buracos. É como se os asfaltos fossem de Sorrisal, Carla. Boa tarde. Oi, boa tarde, Wilson. Então, assim, a gente precisa de um planejamento e um gerenciamento. Porque não adianta toda a temporada de chuva a gente estar lá tapando buraco, fazendo essa execução que é a execução do remendo, né? Então, assim, a gente precisa realmente verificar. A gente já sabe, por exemplo, toda a temporada de chuva está o buraco aqui, mas o que é que está acontecendo? Pode ser que ali seja o caso de um problema na base do pavimento, não seja só o caso de algum problema no revestimento. Então, é preciso que se abra o local, né? Quando a gente vai executar um remendo, o remendo, para ele ser realmente bem executado, né? A gente pode usar tanto as normas, as especificações de serviço, tanto do DENIT quanto do TR. Você precisa esquadrejar de forma que forme um quadrilátero. Então, por exemplo, se você vê um buraco, uma panela arredondada ali, e se você percebe alguma equipe jogando material ali daquele jeito, tá errado, certo? Um remendo corretamente, né, executado, ele precisa ser um corte em forma de quadrilátero, ser limpo, né? Se observa se tem algum problema nas outras camadas do pavimento. E aí você coloca uma emulsão e depois você coloca o CBUQ e faz a compactação do material. Então são algumas etapas que infelizmente a gente não vem acompanhando aqui na cidade. E outra coisa bastante importante, que acho que todo mundo já percebeu, que esse tipo de serviço não pode ser feito em época de chuva, porque senão o asfalto ele não tem aderência, né? A gente vê muito assim que os caminhões que trazem o material, o concreto asfáltico, eles não têm um controle térmico. E às vezes passam muito tempo nos pontos, vão de lugares muito longes. Então esse material ele já chega frio, né? Ele já chega do jeito que não é o eficiente ali, não é o correto para colocar. A não ser que seja um reparo provisório com PMF, premisturado a fio. Então, Carla, você falou aí dessa questão dos tapa-buracos, né? A gente sabe que alguns locais são recorrentes, né? A gente tem assim, aquela rua tem aquele buraco que toda vez que chove acontece. Então, realmente ali deve ter algum erro de planejamento, porque se foi a primeira vez, uma segunda e não deu jeito, continuou fazendo esse trabalho paliativo, alguma coisa está errada. Exatamente, isso é um problema recorrente, né? Uma patologia recorrente. Então, realmente, a gente já percebe dali que é um problema de gerenciamento, né, do pessoal. Por que está sendo só feito paliativo? Por que não está sendo executado realmente um estudo para ver o que é que está acontecendo ali? Se há algum problema de vazamento, se há algum problema com a casal, né? Então, assim, quando é recorrente, a gente precisa organizar, precisa entender o que está acontecendo. E não apenas ficar gastando dinheiro público só fazendo tapa-buracos. Obrigada, Carla, pelas informações e esclarecimentos. Realmente, é como a Carla falou, a questão toda também não é só o transtorno que traz à população, é também o custo, o prejuízo, o valor gasto com essas operações que poderiam ser feitas aí de uma forma definitiva. Eu volto com você, Wilson.